O Palmeiras nunca venceu o Mundial da FIFA e nem aqueles interclubes do campeão da Liberta contra o campeão da Champions. E a galera zoa muito eles por isso. Mas não são os únicos que nunca venceram esse título, hein? Será que seu time também tá na lista? Se liga! E mundo, tudo certo? Me chamo Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 6 times brasileiros que nunca ganharam o Intercontinental e muito menos o Mundial da FIFA. E já vai se inscrevendo no canal, bora chegar em 500 mil inscritos. Então já vamos começar com o time de Minas Gerais, que alcançou o título da Liberta nessa última década, o Atlético Mineiro. O Atlético tem uma história bem longa. Já passaram vários grandes jogadores pelo clube, como Dadá Maravilha, Tafarel e mais recentemente até o Ronaldinho Gaúcho. Mas no século XX o time não era muito competitivo na Libertadores. Eles chegaram até as fases finais em 78 e na Liberta de 81 teve aquele famoso jogo entre Atlético e Flamengo que teve várias expulsões dos jogadores atleticanos, fazendo o jogo acabar ali mesmo com vitória do Flamengo. Se o Atlético tivesse passado, talvez eles seriam os campeões, porque realmente estavam muito fortes naquele ano. E vários anos depois, em 2000 o Atlético chegou até as quartas de final. Então o Galo não teve oportunidades de jogar o Mundial. Nunca nem tinha chegado na final da Liberta, tá ligado? Mas na última década isso mudou. Em 2013 o Atlético passou do São Paulo nas oitavas, do Tijuana por gols fora nas quartas, derrotou o Newell's Old Boys nos pênaltis nas semis e na grande final derrotou o Olímpia nos pênaltis também. Então venceram a Liberta e iam disputar seu primeiro Mundial finalmente. Mas o Atlético acabou caindo nas semis pro Raja Casablanca. Então terminou com um terceiro lugar mesmo. E se você, torcedor do Cruzeiro, tá zoando o Atlético já, calma lá porque seu time também não tem Mundial. Pois é, mano, o Cruzeiro, mesmo estando numa situação ruim hoje, é um dos times mais vitoriosos do Brasil. Os caras já levaram 4 brasileiros e 6 Copas do Brasil, mas nenhum Mundial. E o mais doido é que os caras já venceram 2 Libertadores. A primeira foi em 1976, quando derrotaram o River Plate na final. Mas no Intercontinental acabaram pegando o Bayern de Munique de Beckenbauer e Gerd Müller. Então, né, não tinha nem como. Perderam de 2-0 no agregado. Se teve uma hora que deviam ter ganhado o Mundial, era naquele 76. Porque o time do Cruzeiro era avassalador. Um dos jogadores era o Jairzinho, campeão do mundo pelo Brasil em 70. Mas o Intercontinental não veio. Aí foram passando os anos e no final da década de 90, o Cruzeiro finalmente conquistou o Bi da América. Derrotou o Sporting Cristal na final e foram para mais um Mundial. E olha que coisa, em 97, sabe quem disputou o título mundial com o Cruzeiro? O Borussia Dortmund, o rival do time que derrotou eles lá em 76. E acabou acontecendo a mesma coisa. A história se repetiu e perderam de 2-0 para os alemães. Dessa vez o Cruzeiro tinha Bebeto e goleiro Dida, mas de novo não foram páreos para os alemães. Então o Cruzeiro é bicampeão continental, mas nunca sequer fez um gol em intercontinentais. Se você tá procurando um time além do Palmeiras pra zoar por não ter Mundial, o Cruzeiro é um bom candidato. Mas agora vamos sair de Minas Gerais para falar de outros estados. E um muito importante pro futebol brasileiro é o Rio de Janeiro. Mas de lá só o Flamengo ganhou o Mundial. Pois é, e alguns outros nem sequer a Liberta venceram. O Fluminense e o Botafogo, por exemplo, nunca ganharam uma Libertadores. O Fluminense já venceu 4 Brasileirões. 2 naqueles modelos antigos e 2 na era dos pontos corridos. Mas na Liberta, o mais perto que ficou do título foi em 2008, quando foi vice. Perderam a final para a Liga de Quito nos pênaltis. Naquele ano quase se classificavam para o primeiro Mundial de Clubes, mas não aconteceu. Pelo menos o Flu chegou na final, né? O Botafogo nem sequer chegou tão longe. O Fogão já foi bicampeão brasileiro. Mas o mais longe que chegou no Continental foi um terceiro lugar em 63. Na época que o Pelé jogava no Santos. Faz muito tempo mesmo. Pelo menos o Botafogo venceu uma Copa Conmebol em 93. Era uma competição meio que no nível da Sul-Americana hoje. Mas como esse torneio não classificava para o Mundial, ele nunca venceu também.
Ah, mas claro, sempre tem aquela galera que considera torneios menores como Mundial. Tipo, o Botafogo venceu 3 vezes um chamado Troféu Triangular de Caracas, que tinha times bons até, mas nunca que vai ficar no mesmo nível do Intercontinental, né? O único time carioca, além do Flamengo, que já venceu uma Libertadores foi o Vasco. Eles sempre foram um time de destaque no Brasil. Já tinham ganhado o Brasileirão de 74 e 89. Mas o auge do time foi no final da década de 90. Em 97, o Vasco ganhou seu terceiro Campeonato Brasileiro. E na Libertadores de 98, com jogadores como Luizão e Juninho Pernambucano, foram muito bem. Tipo, no mata-mata, eles não perderam nenhum jogo. Derrotaram o Cruzeiro nas oitavas, depois o Grêmio, River Plate e na final pegaram o Barcelona do Equador, terminando 4-1 no agregado. Uma campanha muito boa. Os únicos jogos que perderam foram na fase de grupos, tá ligado? Então, né, foram pro Mundial com muita vontade de vencer. Mas o adversário acabou sendo, sabe quem? O Real Madrid. Aí complica, né? O Vasco acabou não conseguindo vencer e perdeu de 2-1. Seria essa a última oportunidade de levar o título mundial? Não! 2 anos depois, em 2000, a FIFA inaugurava o seu próprio Mundial. E por ser campeão da Libertadores de 98, o Vasco foi convidado a participar. Olha que maravilha! Aí não chamaram o campeão da Libertadores de 99, porque ficaria muito em cima da hora pra fazer o torneio, tá ligado? Chamaram de 98 mesmo. E aquele Mundial de 2000 era bem diferente de hoje. Tinham 2 grupos com 4 times em cada um. Quem ficasse em primeiro de cada ia pra final, e o segundo de cada pra disputa do terceiro lugar. E no grupo do Vasco tinha o South Melbourne, campeão da Champions da Oceania, Necaxa do México, campeão da América do Norte e Central, e Manchester United, campeão da Champions League do ano anterior. Não era nada fraco. E o Vasco de Romário e Edmundo foi muito bem. Derrotou o South Melbourne, o Necaxa e o Manchester United. Imagina, terminou 100%. Então foram pra final, mas na decisão acabaram encontrando o Corinthians, que venceu nos pênaltis e o Vasco ficava novamente em segundo lugar do Mundial. Vasco é Vasco, né? O vice reina. E por fim, o último time da lista que nunca ganhou o Intercontinental ou o Mundial da FIFA é um que a gente já tá acostumado a zoar: o Palmeiras. Mano, o Palmeiras tá na lista dos grandes do Brasil. Já levaram vários títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mas eles são muito zoados por não terem ganhado o Intercontinental ou o Mundial da FIFA. Mais até do que outros times sem mundiais. Isso acontece porque todos os rivais diretos do Palmeiras já ganharam esses títulos. O São Paulo ganhou 3, o Santos 2 e o arquirrival Corinthians também levou 2. Então imagina, né? O Corinthians ganhou o Mundial de 2012 logo depois de ter vencido a Libertadores, além do título de 2000. Já os palmeirenses perderam os 2 mundiais que jogaram. A primeira vez que foram pro Intercontinental, daquelas patrocinadas pela Toyota, foi em 1999. O Palmeiras era muito forte, com vários craques. Por exemplo, o goleiro era o Marcos, campeão do Penta em 2002 com o Brasil. E para vencer sua primeira Liberta, derrotaram o Deportivo Cali. Iam agora disputar o Mundial com o campeão da Champions, que foi o Manchester United. Os ingleses tinham um baita time. Naquele ano, o United tinha ganho a tríplice coroa. Então os brasileiros não foram páreos e perderam de 1-0. E você lembra que o Vasco foi convidado pela FIFA a jogar o Mundial de 2000? Então, o Palmeiras também foi convidado a disputar o Mundial da FIFA. Dessa vez o de 2001. Eles teriam uma segunda chance ali. Mas o torneio acabou não acontecendo. Que azar! Para jogar outro Mundial iam ter que ganhar outra Libertadores mesmo. E isso só foi acontecer agora, na temporada 2020. Mas como vocês viram, o Mundial de Clubes 2020 foi uma tragédia total. Acabaram fazendo a pior campanha de um campeão da Liberta. Como vocês viram, o Palmeiras perdeu pro Tigres e na disputa do terceiro lugar foi derrotado nos pênaltis pro Al-Ahly. Vexame. Se você quiser ver os times brasileiros que caíram nas semis do Mundial, se liga nesse vídeo que eu fiz. Então o Palmeiras nunca venceu nenhum desses 2 títulos. Mas como todo time que não ganhou esses troféus, vai ter sempre alguém pegando conquista do passado e considerando o Mundial, como a Copa Rio de 51.
Mano, a Copa Rio foi um grande torneio internacional. Não podemos descartar ele. Mas eu não gosto de colocar ele no mesmo nível dos outros títulos, tá ligado? Mas vai de cada pessoa, né? Se considerar a Copa Rio como um mundial de clubes, vai ter que reconhecer vários outros títulos e pode virar bagunça. Mas você, considera a Copa Rio de 51 como mundial ou os palmeirenses estão tudo exagerando? Comenta aí embaixo. E eu te recomendo a assistir meus últimos vídeos. Se você gostou desse, com certeza vai gostar dos outros também. É o que eu sempre falo. Então beleza, valeu e tchau!